A gente pode dizer que tem empresas que têm mais e menos maturidade para ter uma mentalidade de planejamento de demanda? Com certeza, Lígia. Na minha percepção, depende muito do quanto que a empresa ela tem essa maturidade para lidar, por exemplo, com o banco de dados, com a quantidade de informações. E eu vou além. Quanto que as pessoas têm a maturidade para discutir o número. Porque eu entendo que as pessoas, às vezes, elas falham um pouco nesse ponto e elas querem olhar sempre para o dela. Eu falo, o meu número que é o certo, e não o que é melhor para a empresa, qual que é a estratégia. Então, num processo, por exemplo, de SNOP, que é um processo colaborativo, as pessoas tendem, geralmente, a defender mais o da sua área. E, na verdade, elas deveriam discutir para entrar em um consenso. Falar, olha, eu tenho essa estratégia, vamos fazer essa ação, às vezes aqui a gente vai ter uma ação promocional, ou não, vamos alavancar, por exemplo, esse segmento. E essas informações, elas impactariam no número que seria gerado pelas pessoas. Então, quando a gente tem um processo de planejamento do SNOP, as pessoas elas entram num consenso na teoria. Então, numa empresa, às vezes, menor, que não tem esse processo, eu acho que vai mais no achismo. Eu sinto que vamos para cá. E aí é uma linha muito tênue para a gente cometer algum erro, né? E a gente acabar fazendo, por exemplo, um planejamento muito otimista. Você tem um planejamento muito otimista. Eu não tenho essa venda, porque eu não tenho essa demanda acontecendo de uma maneira orgânica, ou eu não vou impulsionar essa venda, eu tenho um estoque, né? E estoque é ativo imobilizado. Então, é um cenário muito ruim para a empresa. Do ponto de vista de maturidade, né? Você trouxe o tema, as empresas, existem empresas mais ou menos maduras nesse sentido. Também vejo igualmente o que o Fernando trouxe. Que eu vejo assim que é fundamental, tá? A maturidade ou não da empresa, ela está sempre descrita nos três pilares, que são o pilar de pessoas, processo e tecnologia. São esses três pilares. Às vezes, você tem empresas que têm pessoas com formação, mas sem investimento em tecnologia e sem processos bem definidos, né? Um dos três sempre acontece. E, na verdade, o que determina se a empresa está madura o suficiente para avançar nessa pauta é a combinação dos três. Eles isoladamente não entregam valor. Mas o que seria um pilar de tecnologia, por exemplo? Vejo empresas com iniciativa de evolução no pipeline de dados, na estrutura de dados, em tecnologia voltada a dados, sem estrutura de dados definida. Fundamental que as áreas de negócio invistam em aumentar a base de dados, estruturar a base de dados. Eu não estou falando grandes investimentos, não. A maioria das iniciativas que eu fiz como gestor e como planner foi organizar minha base de vendas em Excel, num dataset estruturadinho, para que eu pudesse consumir independente da iniciativa da empresa, porque eu precisava sobreviver, eu precisava avançar. Isso pode ser feito a partir de agora, por qualquer pessoa que estiver vendo, por todas as pessoas que estiverem vendo, por todos os líderes que estiverem vendo, são iniciativas locais. As áreas vão se beneficiar disso lá na frente. Vejo uma outra questão, que é a questão dentro do pilar de pessoas, que é a estrutura organizacional. Por exemplo, eu vejo muitas áreas, muitas empresas, em que o papel do planner ele é confuso. Então, pensa bem, eu tenho dentro, vamos supor, dentro da estrutura, onde demand planning está dentro de supply chain. Eu vi muitos e muitos casos, e eu participei de estruturas em que o demand planner, ele cuidava de supply também. Mas o demand planning, ele exige um perfil analítico diferente do analista de supply, o analista de abastecimento, o analista de distribuição, o analista de produção. Por quê? Porque o analista de distribuição, produção, ele olha horizontes curtos, tempo de reação rápido. E o planner está envolvido em pautas que são pautas muitas vezes estratégicas, mais de médio, longo prazo, tendência. Essas duas responsabilidades para a mesma pessoa confunde os papéis. E isso causa impacto na operação também. Então, o amadurecimento também está na figura do gestor olhar, né, o skill, o perfil dos colaboradores, as pessoas que estão no time, e encontrar o melhor perfil técnico para aquela posição, para poder desempenhar aquela função.